criança, é adolescente. A gente está na fila, não tem alguém? A gente está ali pronto, independente que não tenha. A gente está sempre pronto como bons soldados. Amém? Você pode estender suas mãos aqui para a gente abençoar a vida da Lígia? Curve a sua cabeça. Querido e amado Deus, Pai querido, na tua presença, te apresentamos a tua filha, Jesus querido. Toma ela em tuas mãos, Jesus. Blinda com o teu sangue, Jesus querido. Guarda ela de todo mal. Enche a tua filha, que ao abrir da sua boca seja o teu Espírito Santo. E que ela possa, Senhor, honrar com o teu propósito na vida dela aqui neste altar. Toma ela em tuas mãos, porque nós sabemos que ela é capaz. E bem maior do que a força dela é tu na vida dela, Jesus. Assim te entregamos a tua filha. Pedimos a tua bênção, a tua proteção sobre ela e os seus. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Eu louvo a Deus nessa noite. Agradeço já pela vida da nossa pastora Anabela, pela confiança. A diaconisa já teve a antecipar. Eu sou a Lígia, eu sou responsável pelo Ministério Infantil, já há alguns aninhos, já 8 anos, faço parte da IBR Lisboa já há 19 anos, tenho a alegria de ser mentoreado pelos nossos pastores, fui ungida diaconisa pelos nossos pastores, e eu louvo a Deus por fazer parte das raízes, porque quando nós temos visto tantos frutos, nós sabemos que nós estamos frutificando juntos. E eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus. Então, eu quero colocar uma pergunta para vocês hoje à noite. Como é que você entrou aqui? Como é que você veio no seu caminho em direção à igreja? O que é que você veio pensando? O que é que veio na sua mente? Será que na sua mente havia palavras que se opunham àquilo que você realmente pensa? Será que vinha fé ou vinha incredulidade? Será que havia esperança ou será que havia desespero? E eu quero abrir aqui no livro de Mateus, Mateus 7, a partir do versículo 24. E nós vamos falar aqui sobre 2 alicerces. E você vai refletir: quem sou eu? Então, nós temos aqui, vai ser colocado aqui atrás. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Mateus 7, a partir do versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque está edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E grande foi a sua queda. Aqui começa algo tão importante a falar sobre o que nós estamos alicerçados. O que te trouxe, o que te tem levado na sua caminhada? Quando você olha no espelho, o que é que você vê? Você enxerga as promessas? Ou você olha para si e vê uma identidade falhada, de tantos medos, de tantos fracassos, de tantos traumas, de tantas armadilhas que o inimigo lançou no teu caminho, e muitas vezes você falhou.
E às vezes você se diz assim: Senhor, eu não sou digno. Eu não consigo construir a minha casa na rocha. Porque todas as vezes que eu tento, eu não consigo nem sequer seguir o projeto. E o Senhor, Ele me trouxe algo muito especial. Quando eu estava a meditar na palavra do Senhor, o Senhor, Ele me falou sobre algumas chaves. O que nos dá uma autoridade para ter o posicionamento certo, para nós sermos a casa da rocha, não a casa da areia. A mulher que nós vamos ouvir hoje, ela era uma mulher que ela tinha casa em cima do muro. Meu Deus, quantas vezes nós estamos em cima do muro? Senhor, eu vou ou eu não vou? O Senhor diz vai, e eu digo, mas não me apetece. Essa mulher, ela tinha casa em cima do muro e ela já estava ali já há algum tempo. E a Bíblia diz que ela era uma estrangeira, ela tinha características improváveis. Era uma mulher cananeia e era uma prostituta. Talvez ela era aquela mulher que, ao olhar no espelho, ela se sentia como aquela que estava construída na areia. Ela estava em cima do muro. A Bíblia diz que aqui em Josué capítulo 2, abram comigo, hoje nós vamos ler aqui bastante vezes a Bíblia. Glória a Deus. Josué capítulo 2. Enquanto você abre, o Senhor, Ele me falou sobre o que é ter a vida na rocha e o que é ter a vida na areia. O que isso representa? Representa ser forte. Representa caminhar debaixo do propósito de Deus. E representa estar baseado na sabedoria do Senhor. São atitudes que nós encontramos no Senhor. E aqui, no versículo 15, diz assim, na parte B: portanto, a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre os muros. E o interessante, no decorrer da palavra, é que ela estava no muro, mas ela teve um posicionamento diferente. Esse muro, irmãos, é aquele muro que o exército de Israel rodeou 7 vezes. Tocou a trombeta e o muro caiu. Meu Deus! E essa mulher ficou em cima do muro, mas ela teve uma atitude diferente. Então nós vamos ler aqui, Josué capítulo 2, que diz assim: e enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Vamos dizer comigo? Raabe. E dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os esconderam, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, e não sei para onde aqueles homens se foram. E depois eles, depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido sobre as camas de linho,
que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão, até aos vãos, e fechou-se a porta. E havendo saído os que iam após eles, e antes que eles dormissem, ela subiu até eles sobre o telhado. E aqui entra uma atitude de fé. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. A Bíblia diz que essa mulher, ela não precisou de ver como o povo de Israel. Ela ouviu. Ela ouviu aquilo que se passava ali à volta. Ela simplesmente sabia que Deus havia feito grandes coisas. Ela diz assim: eu sei, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo. Eu tenho certeza que esta terra Deus já vos deu. Ela não tinha os princípios que o povo de Israel tinha. Ela não tinha a fé que aquele povo tinha. Ela não estava debaixo daquela promessa. Mas ela cria que Deus já tinha dado uma promessa e que ela iria se cumprir. E aqui está o primeiro posicionamento daquela mulher. E aquilo abriu portas na vida dela. Porque aquela atitude de fé fez com que ela abrisse caminhos diante do Senhor. Ela começou a declarar, através da boca dela: eu sei, eu já entendi, eu creio. E este é o primeiro posicionamento que nós devemos encontrar no Senhor. Quantas vezes nós estamos diante de desafios, o documento do CEF não sai, a casa não sai, o contrato não é assinado, parece que o casamento vai acabar, parece que a dor nunca vai passar, parece que a depressão não vai embora, e você fala assim: Senhor, será que eu vou conseguir ultrapassar isso? Senhor, será que eu vou conseguir levantar dessa cama? Senhor, disseram para mim, um dia entregaram uma promessa que quando eu entrasse naquela terra, eu ia viver o sobrenatural, mas parece que não acontece. Mas a chave está em acreditar. Ela ouvia. Ela ouvia. Ela ouvia. E a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. O que você tem deixado ouvir? O que está aí entrar no teu coração? Aquela mulher tinha uma casa de prostituição. Ela poderia se sentir injusta. Ela poderia também estar naquele ambiente a ouvir muitas coisas. Porque a Bíblia diz aqui no versículo 9 que as pessoas estavam desmaiadas de medo. O que será que ela ouvia? Nós não vamos conseguir, agora vamos morrer, estamos arruinados. O que vai ser da nossa herança? O que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser da nossa casa? Parece que eles são mais fortes. O que é mais forte que você? O que? É o medo? É a insegurança? É o não que disseram? Mas ela disse: eu sei. Eu sei. E a Bíblia diz aqui, no versículo 6. Aliás, a Bíblia diz aqui, já no versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e que fizeste aos reis dos amorreus, e que estavam da além do Jordão, aos quais destruíste. Ela estava a demonstrar a fé. Eu ouvi que Deus fez secar o Rio Jordão e aquilo era impossível. Mas ela ouviu e ela pensou: bem, a esperança, Deus fez algo. Eu sei, está aqui. Às vezes nós temos que nos apoiar em pequenas coisas.
mas confia. Confia. E então, ela fez algo poderoso. No versículo 6, sim, diz que ela escondeu os homens. Ela mentiu, é verdade. Mas ela não pertencia ao povo de Deus. Ela não tinha os hábitos do povo de Deus. Ela tinha uma cultura diferente. Mas aquela ação dela estava a dizer assim: eu quero fazer algo. E quando ela acolheu os espias, escondeu ali debaixo das canas de linho, ela abriu as portas para o projeto de Deus na casa dela. Sim, porque eles estavam ali naquela terra para espiar a terra. Era propósito de Deus. Quando você abre a sua casa para o propósito, para o projeto de Deus, a bênção ela te alcança. A bênção ela te alcança, meu irmão. Se você não tem fé, abre a porta. Abra a porta para o louvor, abra a porta para a adoração. Abre a porta para que o Senhor entre. Abre a porta para que o Senhor entre através da tua adoração. Ao invés de você olhar para o seu marido descrente e falar, não tem jeito, você vai olhar para ele e vai falar assim: eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele vai se levantar como um sacerdote na minha casa. Eu louvo a Deus pelo meu filho, porque ele vai viver todas as promessas. Ele é uma flecha nesta casa. Olha para dentro da sua casa, olha para os projetos, olha para os propósitos e coloca Deus no centro. Só ela, talvez ali, que tinha visualizado aquilo. Mas quando ela abriu as portas, ela abriu as oportunidades para o Senhor. Era o princípio. Ela nem fazia parte daquela promessa. Ela não fazia parte. Talvez você seja alguém que se sinta improvável. Que você diz assim: eu sou a menor, mas eu já fiz tanta coisa, meu Deus. Mas eu já me sujei tanto. Talvez a Raabe, quando ela ia tomar banho, ela se esfregava e falava assim: eu não sou digna. Quem sabe como você se vê? Mas ela não deixou aquilo impedi-la de viver algo. E sabe o que ela faz? Ela toma uma atitude de adoração. O coração dela era simples, tinha fé e tinha adoração. Que ela diz aqui, no versículo 11, é o terceiro passo que ela dá. Ela diz assim: ouvi isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Ela estava confessando, ela estava adorando. Ela estava adorando. Onde está a sua adoração? No meio da dúvida? No meio do choro? As vozes, o que é que fala na sua mente? Irmãos, se você tem lutado contra batalhas da mente, você tem uma arma. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de dúvidas, de medo, de enganos, de incerteza, poderia ser o que ela e toda a cidade tinha. A Bíblia fala que o rei de Jericó havia cercado a cidade. Passado um tempo que ninguém entrava, ninguém saía. Como é que estava ali o coração daquela mulher? Será que ainda estava cheio de fé? Ou não? Mas ela ali representava uma adoradora. Aquela ação dela era uma adoradora. E o adorador, ele toca o coração de Deus. Nós nascemos para adorar o Senhor. Ei, você nasceu para adorar o Senhor. Será que há adoração no teu coração? Será que há adoração? A pastora louvou que Deus não rejeita a oração, que a oração é alimento. Nunca viu um justo sem resposta. Essa mulher, ela estava posicionada. Mais uma vez, talvez ela não se via como justa, mas naquele momento, ela tirou todas as vestes que ela tinha. Tudo.
será que essa mulher era vista pela família? Como será? Será que essa mulher era vista como uma mulher imunda? Como uma mulher imprópria, improvável? Qual era o nome que soava no ouvido dela? Será que ela era aquela criança que cresceu ouvindo, não vale a pena? Essa menina não sabe nem lavar a louça, é melhor ir seguir para o caminho errado mesmo. Não vai dar em nada, olha, esse aí não vai dar em nada. Não vai dar em nada, não vai dar em nada. O que você ouviu? Mas como você se vê? Como você abraça a oportunidade que o Senhor coloca nas suas mãos? Essa mulher, ela teve uma oportunidade única. E ela abraçou essa oportunidade. Amém? Ela creu. E ela se posicionou imediatamente. Naquele momento, ela já não era aquela mulher lá daquela casa do prostíbulo. Ela se tornou uma mulher intercessora. Sabe por quê? Aqui, no versículo 13, ela diz assim, no versículo 12, ela diz assim: agora, pois, jurai-me, peço pelo Senhor, pois que eu vos fiz beneficência, e que vós também fareis beneficências à casa do meu pai. Dai-me um sinal certo de que darei a vida ao meu pai e à minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, como a tudo que tem, de que livrareis as nossas vidas da morte. Ela não estava pensando nela. Às vezes nós somos egoístas, não é? Ah, se eu entrar naquele emprego, eu vou comprar um carro, vou comprar um sapato, vou comprar isso. Ela estava a pensar na família. A família é nosso bem mais precioso. A família é um projeto de Deus. Quando Noé foi chamado para construir a arca, ele construiu a arca sozinho? Ele construiu com a sua família, não foi? E se ele tivesse só ele entrado na visão, o que ia acontecer? Ele ia entrar na arca sozinho. Depois ia passar aquele tempo, a família ia morrer. E aí, o que Noé ia fazer? Sabe o que isso representa, irmãos? A nossa família, ela é chamada para um propósito, para viver a obra completa. Então o chamado não é só seu. O chamado não é só do seu marido. O chamado não é só do seu filho. Às vezes nós enxergamos algo grande nos outros, mas Deus vê um plano completo. Quando Deus chamou Abraão, Ele chamou a família. Quando Raabe vê a oportunidade, ela inclui a família. Como você inclui a sua família? Como você enxerga? Você se levanta e clama? Como você vê os seus filhos? Você já enxerga neles algo especial? A Bíblia diz que Maria, quando Jesus começava a crescer, ela enxergava nele algo diferente. E ela conduzia ele pelo caminho. Ela guardava no coração sinais. Como você vê o seu filho? Será que você pede para o Senhor: Senhor, me ajuda, me mostra, me ajuda a entender qual é o projeto que o Senhor tem para a vida dele? O que eu posso fazer para levar ele para perto do Senhor? Você faz parte do propósito principal. Nós, os pais, somos chamados para conduzir o povo, conduzir os filhos no propósito. Antes aqui de Josué capítulo 2, fala que Deus mandou o povo tirar 12 pedras do rio. Que era para quê? Para contar para os filhos o que Deus tinha feito. Isso é um mistério forte. Aquilo que você vive, o testemunho que você leva, são os seus filhos que vão ouvir. E qual testemunho você zela? Será que você zela, guarda os seus lábios na sua casa? Ou você só é crente aqui na igreja? Como você é no seu trabalho? Como é o teu pensamento? Essa geração vai refletir sobre aquilo que você planta. E Deus nos levantou para ser aqueles
que vão fazer, vão cumprir. Eu creio que nesta igreja está aqui um povo. Deus trouxe nessa noite pessoas que vão levantar-se diante da tua família e vão falar: Senhor, não deixa a mãe, não deixa meu pai, não deixa minha irmã, não deixe os meus irmãos, não deixe os meus filhos, não me deixe. Se posicione. Quem sabe você é a única esperança da sua família. Nesta casa, ela era a única esperança. Porque eles estavam condenados à morte. Ela era a única esperança. Use esta autoridade de Deus. Use e sirva a sua família. E ela depois diz assim: então, aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer. Se não denunciardes este negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela tinha uma tarefa aqui, irmãos. Ela tinha uma tarefa que era: ela tinha que guardar a família dela na casa. Deveriam estar todos debaixo da casa dela. Todos. E ela tinha uma tarefa que às vezes é difícil. Ela tinha que ficar, ó, em silêncio. A língua coça, né? Às vezes é difícil. Às vezes a gente quer falar que Deus me falou que vai me levar para as nações, que Deus me falou que vai me dar um emprego, e você não aguenta. Mas muitas vezes há um tempo para que se cumpra a promessa. Jesus viveu quantos anos antes de começar o ministério? 30 anos. E ele exerceu o ministério por quantos anos? Mas ele não era escolhido, não foi enviado por Deus. Aí parece assim, né? Ai, mas eu estou me preparando tanto, a pastora não me chama, que eu estou aqui, quero cantar no louvor. Mas olha, irmãos, começa a fazer lá na tua casa, louva lá na tua casa. Viva no secreto. Guarda, ó, as promessas, que há propósito nisso. O silêncio é de Deus. O silêncio também é de Deus. Por quê? Se ela não guardasse o segredo, a promessa não ia ser cumprida. E então, há aqui algo. É feita uma aliança. No versículo 18 diz assim: se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela, por onde nos fizeres descer, e se não recolheres a tua casa contigo, a teu pai, a tua mãe, e aos teus irmãos, e a toda a família do teu pai, será, pois, que qualquer que sair para fora da casa, a seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre nossa cabeça, se nós lhe pusermos a mão. Também, se tu denunciares o nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento, o que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Aqui 2 ensinos. O primeiro ensino é: o cordão de escarlata representa aqui o sangue de Cristo.
Era o sinal da salvação. Nós que nascemos de novo temos o sangue de Cristo sobre nós. É por isso que o inimigo ele luta contra a tua casa e ele não prevalece. É por isso que tenta sobre a tua vida e não alcança. É porque está sobre ti o poder, o sangue de Jesus. Você às vezes fala assim, meu Deus, parece que eu saí de uma peleja, entrei em outra, mas eu estou ileso. Mas o sangue de Cristo, ele está contigo. Ele tem que estar, e ele tem que estar visível. Olha, isso é algo muito poderoso. Não adianta só estar ali. Ela poderia deixar o cordão para dentro da janela. Não, tinha que estar para fora. Você tem que representar o reino de Cristo. Para que a bênção do Senhor te alcance, você também precisa fazer algo. Sabe o que faz lembrar essa palavra? Quando o povo lá no Egito, quando Deus deu a ordem para matar o cordeiro, e eles tinham que passar o sangue nos umbrais da porta. E quem estivesse para dentro da porta, não morreria. Era o sangue do cordeiro. E atenção, irmãos, quem que você leva para dentro da tua casa? O propósito aqui era para quem? Para a família. Não falou para o vizinho, não falou para o tio. É verdade. Vai se ouvir. Mas é depois, você vai perceber que é depois. O teu hoje é no secreto, é com a tua família. O maná, a providência, a graça, a abundância, o livramento é para a tua casa. O testemunho é que se vai ouvir. Você tem sim que demonstrar o sangue de Cristo. E aqui, o segundo aqui, a segunda ação importante que ela teve. A Bíblia diz que ela atou imediatamente. Logo que eles saíram. Às vezes você diz assim, não, eu ainda não vou aceitar Jesus porque eu ainda não larguei o pecado. Ela ainda era dona da casa da prostituição, meus irmãos. Ela ainda era. Supostamente ela não merecia. Mas ela fez. Não espera, mas eu não consigo deixar o tabaco, tá difícil. Irmão, ata o cordão imediatamente. Toma uma posição, meu irmão. Faz um propósito com Deus. De Senhor, eu quero ser livre. Eu quero ser livre do vício. Eu quero ser livre da fofoca. Eu quero ser livre do medo. Eu quero ser livre da depressão. Eu quero ser livre da angústia. Eu quero. Ela disse, eu quero. E ela atou o cordão. Ela atou. Ela teve uma ação no mundo espiritual. Ela poderia ter a promessa, mas se não tivesse o cordão, não havia salvação. E mais, se estivessem para fora da casa, não havia salvação. A Raabe não sabia quando é que os espias, que o povo iria voltar. Não sabia. Eles saíram, vieram espiar. E ela ficou com a promessa. Será que ela ficou à espera uma semana? Quantos dias? Uma semana eles estiveram ali a rodear o muro, não é? Ela não sabia qual era o projeto de Deus. Poderia ser 15 dias, poderia ser um mês, poderia ser um ano. A família estava toda junta, reunida, nas 4 paredes. Será que ela se dava realmente tão bem com o irmão? Será que ela tinha ressentimento? Será que ele falou alguma coisa que desagradou ela algum dia na vida? Será que ele ofendeu ela de algum nome desprezível? Será? Será que ela tinha a mesma amizade com o pai? Mas meu pai, ele não me aceita tão bem. A minha mãe, eu não sou tão amiga da minha mãe. Eu não sei se eu consigo quando ela chega. Sabe aquela família que parece que quando ela chega você tem vontade de sair? Tem aquela tia que tem a língua grande, né? Se tá magro, porque tá
magro. Se está gordo é porque está gordo. Se comprou carro é porque comprou carro. Se pintou o cabelo é porque pintou o cabelo. Nossa, mas essa menina podia. Se limpou a casa é porque está limpa. Se não limpou. Já viu aquela pessoa assim? Pois é. A Bíblia não diz, mas a Raabe teve que ficar por um tempo indeterminado. É muito importante. Suportai-vos uns aos outros. E ela assim o fez. Ela esteve em família à espera que algo acontecesse. E a Bíblia diz assim, que passou um tempo. E passou um tempo. E o povo se posicionou. Aí sim os portões já estavam fechados, ninguém entrava, ninguém saía. Imagina a aflição, aquilo que você ouvia, os burburinhos. Olha, já estamos há não sei quantos dias com esses portões fechados. O povo estava cheio de medo. A Bíblia diz que eles estavam com medo, desmaiados de medo, desmaiados de medo. O poder dessa palavra é muito grande. Quantas vezes você se vê desmaiado de medo? Diante de uma situação que está fora do teu controle. E eles estavam todos ali, era o que se ouvia. Não vai dar certo, nós vamos morrer. Todo mundo vai perecer. Será que começou a entrar a dúvida no coração da Raabe? E não sei, e se eles se esquecerem da promessa? E agora, o que a gente vai fazer? E se eles vierem aqui, esquecerem? E se quem vier não souber que tem que ter o cordão? E se o cordão cair? Será que ela estava sempre ali preocupada? Será que havia alguma criança na casa que pegava aquele cordão e queria brincar? Não sei. Mas ela estava atenta. Esteja atento até que o propósito de Deus se cumpra. Esteja atento até que Deus diga, vai, faz. Ai, sabe, irmã, eu estou esperando Deus pelo meu marido. Mas passou um irmão ali na rua, ele não é convertido, mas eu posso converter ele. Irmã, às vezes a sua bênção está chegando. Não, mas irmã, não tem problema. Se eu fizer isso, nem tem problema. Olha, será? A Bíblia diz que essa ação, ela trouxe uma reação muito forte no mundo espiritual sobre a vida dela. Sabe por quê? O povo começou ali a rodear o muro. Rodear o muro. E foi uma vez, foi duas vezes, foi três vezes. E a Bíblia diz que ela, por cima do muro, eles conseguiam ver. E o que será? Hoje mais um dia. Estou vendo eles ali. Hoje mais um dia. No 7º dia, eles tocaram a trombeta. E o muro caiu. Oh, glórias! Deus tinha feito uma promessa. Mas olha que coisa mais tremenda. Quando eu estava estudando, o Senhor falou assim, você percebeu que o muro caiu? E ela morava onde? Em cima do muro. Que milagre foi esse? Só a casa dela que não caiu? Nós ouvimos desde criança que o muro caiu. O muro caiu. Eles encontraram lá Raabe nos escombros? Olha, Josué, vamos lá à frente. Capítulo 6. Olha só. Assim Deus deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Não caiu. A sua casa está firmada na rocha, irmão. Não vai cair. Não importa o que cai à tua volta, não importa o tamanho do teu desafio, não importa o quanto pareça, é sobrenatural, porque é de Deus. Deus guarda. Se Ele prometeu, Ele cumpre.
continue orando. As portas vão se abrir. Por que você duvida? Por que você diz: Senhor, eu não sei? O Senhor, Ele diz que Ele é quem cumpre. E sabe o que mais? Você quer ouvir o que mais? O propósito é tão grande, é tão lindo, é tão poderoso. Oh, Jesus glorioso, que o seu nome vai ser ouvido de geração em geração. Vão dizer: onde está aquela que viveu aquele extraordinário? Olha, lembra daquela? Os seus vizinhos vão ouvir: olha, mas nem era possível, deram para ela. Olha aqui. Primeiro, o muro caiu, a proteção chegou na casa dela. Não caiu. 3 recompensas que você também pode receber. Depois, Mateus capítulo 1, versículo 5. Sabe aquela improvável? Sabe? Sabe aquele nome que você recebeu? Sabe quando você saiu do Brasil? Raabe, ela também era uma estrangeira. O que você ouviu? Coitada, quando ela chegar em Portugal. Ai, coitada, ela não sabe o que está esperando. Ai, aquela que foi filha da mãe solteira. Aquele que o pai era traficante, que o pai era um alcoólatra. Aquele. Sabe? Aquele título que você recebeu. Vai mudar, meu irmão. Olha aqui. Mateus capítulo 1. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. E rei Davi gerou Salomão. E gerou e chegou em Jesus. Jesus, Ele faz parte da tua história. É Ele quem muda a tua história. É Ele quem muda a tua geração. É Ele quem muda o teu nome. É Ele quem faz algo novo. É o nome novo. O Senhor, Ele te chama com nome novo. Será que você imaginava que essa mulher seria alguém que faria parte da genealogia de Jesus? Parecia que não merecia. Mas eu não mereço. Você não merece. Mas a graça do Senhor nos alcançou. E no livro de Efésios, capítulo 3 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quem que está operando na tua vida é o Senhor. E Ele vai fazer infinitamente mais. E sabe o que mais, meu irmão? Lá em Hebreus 11. Olha o que é que fala. Sabe aquela Raabe? Entrou para a galeria dos heróis da fé. Sabe como que você vai ser chamada? Meu Deus, eu tenho que andar com essa menina. Como é que ela conseguiu? Aí, vai se começar a ouvir por gerações, por pessoas em todo lado. Foi a terceira vitória da Raabe aqui. A terceira ação. E pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo-os em paz os espias. Minha irmã, as 3 recompensas, a sua casa não vai perecer. Deus deu uma família a Raabe.
ela recebeu uma dignidade. O que você tem falado? O que vai além? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Quais são os seus planos? O que você coloca diante do Senhor? O que você questiona? O que você planeja? Sabe o que? Deus tem mais. Sabe aquilo que você disse, Senhor, eu queria viver isso. Deus está falando para você nessa noite. Eu tenho mais. Eu tenho mais. Eu tenho mais. Mais de Deus. Muito mais. E o seu testemunho vai ser ouvido por muitos. Muitos. Levante-se. Se coloque em pé. Se coloque agora em pé. Vamos clamar agora. O que é que você tem colocado diante do Senhor que parece impossível? Qual é o gigante? Qual é a dificuldade? O que é impossível? O que é improvável? É a tua vida? É um vício? É um desafio profissional? É a tua família? Será que você tem fé como a Raabe? Será que você pode abrir os seus lábios e dizer: Senhor, faz algo novo? Eu quero. Ela disse: eu quero. Você agora vai fechar os teus olhos e você vai colocar diante do Senhor. Comece a clamar. Comece a apresentar ao Senhor: Senhor, este é o meu impossível. Senhor, o meu impossível é a minha inconstância. Senhor, eu acordo todos os dias, eu não consigo viver uma vida sem pecado. Eu não consigo. Parece que eu não consigo viver aquilo que o Senhor me chamou. Mas o Senhor te chama nesta noite como escolhido. O teu nome vai ser soado lá na tua terra, lá na tua cidade, lá no meio da tua família, da tua parentela. Vão ouvir o teu nome. Ei, o Senhor não se esqueceu de ti. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos agora a vida de cada um que está aqui nesta noite. Senhor, tanta gente entrou aqui debaixo de luta, debaixo de peleja, debaixo de pensamentos, de incapacidade, de medos, de angústia, sentimentos que têm acompanhado gerações. Pensamentos, Senhor Jesus, de incertezas. Senhor, há pessoas que disseram: Deus, este é meu último grito de socorro. Senhor, quebra esses grilhões esta noite. Senhor, mantenha esta casa de pé, porque os teus filhos vieram aqui à tua casa e disseram: eu quero. Senhor, quebra, Pai, esta aliança maligna. Onde estiver o engano, agora entra no lar. Quebra, Pai, toda aliança maligna. Quebra agora os vícios, quebra a iniquidade, quebra a contenda, quebra todo espírito de incredulidade. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, levanta nesta noite mulheres guerreiras, valentes, que se posicionam, que não duvidam do teu propósito, que não duvidam do teu chamado, que não duvidam, Senhor, que o Senhor chamou para viver o sobrenatural. Senhor, quebra, Pai, todo o sentimento que veio, que entrou pelos ouvidos, todo pensamento, palavras que foram lançadas ainda no ventre, que não iria conseguir. Senhor, quebra toda a esterilidade espiritual, toda a esterilidade da alma. Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós agora nessa noite damos uma ordem no mundo espiritual. Todas as amarras, todas as algemas sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos uma geração guerreira, valente, que assume o novo tempo de Deus.
Senhor, nós declaramos que esta igreja não prevalecerá, este povo não prevalecerá, esta casa vai ficar de pé, esta casa vai prevalecer, esta casa vai ser visitada pela graça e o poder de Deus, e grandes coisas o Senhor vai fazer. Aleluias. Porque quem começou a boa obra é fiel para cumprir. Aleluias. Aleluias. Oh, glórias. Abraça o teu irmão do teu lado e declara na vida dele: você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Sabe aqueles planos que você fez? Vão ser maiores. Vão ser maiores. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus.